Oi, amor. Já. Apareceu notificação. Olá, boa noite. Entrou. Mas pela terceira vez, né? Porque é uma luta, amados, para conseguir fazer uma transmissão ao vivo. Forças ocultas. Vou nem falar muito aqui, porque a gente fala de algumas palavras, né? A inteligência artificial ela já vai cortando a live assim do nada, assim, né? Aí vamos começar. Boa noite a todos, paz de Arrúxua. Estamos mais uma noite aqui com o nosso irmão Reinaldo França para poder falar aí mais um papiro aí sobre semente da mulher, semente da serpente, Gênesis 6, né? O que tudo isso tem a ver com os nossos dias, que tudo isso tem a ver com o nosso passado, presente, futuro. O joio e o trigo vai andar junto até o final. E hoje o assunto vai ser sobre um livro chamado A Conspiração de Gênesis 6, e de Gary Wayne, é um livro em inglês, né, que o nosso amado irmão Júlia vai estar traduzindo alguns trechos aqui para a gente conversar sobre o assunto. Então vamos começar, né, antes que dei um corte de novo, né? Aí tem que falar por, Antes por, que. Por né, código. código, né? É C, viração. É. Porque o negócio é muito sério. Então, o assunto é sobre esse livro. Verdade. Mostra aí a capa aí para o pessoal ver, para poder nós darmos início, né? E esse livro ele traz o autor, ele é um estudioso que ele tem bastante aí conteúdo histórico e escritural, né? Tanto de Bíblia como de apócrifos, documentos históricos, né? Mitologia, para a gente discutir aí sobre esse assunto que nos afeta até o dia de hoje. Então vamos lá, o que você tem pra gente? Boa noite a todos que estão assistindo essa live. A paz de Arruxo, irmão Reinaldo. Paz de Arruxo, Júlia, Jana. Eu espero que não caia Paz de desse Arruxo a jeito. todos. Boa noite. Estamos torcendo aqui. Então, Gary Wayne é um estudioso, né, e historiador, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa íntegra, né, e sempre se questionou a respeito da Bíblia, né, das escrituras sagradas. De onde veio, como que fez, quem fez, né? E uma das perguntas que ele se questiona, e que eu vou questionar aqui o irmão Reinaldo, é sobre o seguinte: irmão, o que você faria se você descobrisse que estás nos finais dos tempos, né? E o que você faria se o anticristo estivesse interconectado com sociedades secretas gigantes, né? Olha que interessante, gigante, né? Que é uma palavra que antes não era tão aclamada como hoje está, né? Se você for perceber. Antes ninguém falava sobre gigantes, Uhum. falava sobre fadas ou coisas desse tipo, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí, né? E agora se tornou tão corriqueiro das pessoas correrem atrás desse assunto, porque é um assunto sério, isso não é uma brincadeira, né? É um negócio. Não é um conto das fadas, né? Exatamente, não é um conto das fadas. Na verdade, o conto das fadas é a política. Entendeu? Exatamente. Conto da carochinha. O que a gente vive é os contos de fadas. O que a gente vive, né? Essa ilusão toda é os contos de fadas. Já a verdadeira mesmo está escondida, né, dos olhos humanos.
E a pergunta é, irmão, o que você faria se o anticristo estivesse interconectado com gigantes, né? Você descobrisse que você estaria nos finais dos tempos, você descobrisse que estaria interconectado com gigantes, fadas, né? Sociedades secretas, elfos principalmente, né? E outra coisa, Cortando um pouco. o sistema religioso sempre trabalhou de uma forma que esses assuntos viessem a ser muito supérfluo, né? Sempre trabalhou para que o Apocalipse fosse algo do tipo muito sistemático, vamos dizer assim, né? Trabalhou forte nisso, desde a Verdade. época de... Né? E a gente Sim. sempre tinha, vamos dizer assim, a gente não se perguntava por que que é isso, por que que é aquilo, mas simplesmente a gente aceitava, porque é a nossa sociedade, né? A gente é a sociedade que é controlada por eles o tempo todo, é isso? Sim, E, verdade. e você responder agora, tá? Então o que que você Tá faria? ok. Então, o que eu faria, né, se eu tomasse conhecimento, né, de que o anticristo Está conectado com estivesse todo ligado, o mundo de fantasia. sim, de fato, eu acredito que a resposta ela está muito mais para o lado da postura que eu tomaria. Seria meu posicionamento diante dessa situação, diante dessa conexão toda, que na verdade é uma realidade, né? A gente pode ver o último vídeo da irmã Janaína aí, né, no canal dela, no YouTube, que fala da própria manifestação do Maitreya dentro dessa conexão toda. Porque o que esse autor, eu não li o livro, também não leio inglês, mas o pouco que eu vi o irmão Júlia falar desse livro, Gênesis 6, a palavra-chave lá, né? A conspiração. Então, assim, a gente percebe o seguinte, que isso já é uma realidade, a com SP, ponto. Então, isso, na verdade, já é uma realidade quando a gente... E está baseado também no capítulo 6 de Gênesis, que ali foi a explosão, né? Dos Néfilis que já existia, está registrado no livro de Gênesis 6, versículo 4, que já existiam Néfilis na época, por parte de Caim, e ali veio a explosão, quando os guardiões se misturam ali com as mulheres ali, aí multiplicou, né? Foram mais seres híbridos ali, né? Vindo ali causar o caos todo, né? Se espalhar, o joio, né? O joio se espalhou, vamos colocar assim, né? E nesses últimos dias, né, a gente consegue hoje associar essas informações de que tudo aquilo que virou ficção nos filmes, nos livros, nas literaturas, nas culturas de várias civilizações, desde os primórdios, elas de fato foram uma realidade, né, na jornada temporal dos nossos antepassados. Né? Esse conto de fada, que nem a irmã Janaína falou, o conto de fada é o que a gente vive hoje, é a política, é a religião, é o entretenimento. Né? Então, hoje, o que eu faria, né, se eu reconhecesse essa conexão toda do anticristo com todos esses seres, né, por trás dos bastidores, né, preparando o cenário dele. A minha postura hoje, tomando conhecimento de Yahweh, o verdadeiro Criador, né, cujo nome é Yahweh, e o nosso verdadeiro Salvador, cujo nome é Yahushua, de fato, seria uma postura de prontidão, né, e de estar assumindo, de fato, uma postura assim de estar pronto, né, para essa guerra, essa batalha, né, que já existe aí nos bastidores, né, escravizando tanta gente aí, que muitos podem achar o que a gente está conversando aqui loucura, mas eu acredito que a resposta ela está objetivamente relacionada à postura. E da minha parte, eu assumiria uma postura, né, de estar vigilante, atento, né, e pronto para o combate, né?
E, acima de tudo, né, confiando, né, no nosso Salvador, confiando naquele que consumou uma promessa, né, de vida eterna para nós, né, de uma eternidade, de nos levar de volta às nossas origens, né, no nosso Pai, no nosso Criador, longe de todo esse conflito, né, dessa loja branca e loja negra aí, né, causada por essa conspiração que aconteceu lá em Gênesis 6, né, que esse autor fala aí, né, que o irmão Júlio vai trazer na íntegra para a gente aí. Isso mesmo, exatamente. E falando mais um pouco dele, Gary Wayne, ele também, nesse livro, claro que a gente vai fazer esses vídeos aí falando sobre o livro, né? Porque é quase 1000 páginas. Nossa, coisa pra caralho. Entendeu? E a gente tem que saber que a gente tem que colocar cada coisa numa categoria, né? Não é simples de entender isso, entendeu? Por quê? Porque ele vai interconectar, né, com as civilizações perdidas, né? Civilizações perdidas, pessoas que viveram em outros tempos, né? Passado no caso, né? Lugares, entendeu? Histórias, mitologias, principalmente da franco-maçonaria, que poucos conhecem, né? Que é a lenda de Albert Mackay, as lendas de Albert Mackay, né? As lendas de Knight, né? Os Cavaleiros Templários. Então, tem uma diversa gama de assuntos que serão abordados, né, de forma bem ampla. E o que justamente esse povo, né, da Inglaterra e da França, né, os franco-maçons e o Priorado de Sião e os Cavaleiros Templários, o que eles têm a ver diretamente com a raiz desses povos antigos. Exatamente. A ideia central do autor é buscar na Bíblia, que a gente conhece como Bíblia, né? Mas o certo, como a gente já sabe, eles colocaram Bíblia porque eles fizeram tipo, um conjunto de livros, mas eles não deixaram um limite para esses livros, né? Porque se é um conjunto de livros, então deve ter que ter mais livros, né? Ele chega a dizer que é uma biblioteca. Que a literatura de Enoque não coincide com as outras escrituras. Pedro, entendeu? Primeira Pedro, Segunda Pedro, Judas, não coincide, ou seja, não tem todo o material de Enoque, né? Ou seja, um material de Enoque foi perdido, outras partes muito importantes sobre isso, perdidos entre aspas, né? A gente sabe que tá tudo guardado lá nas bibliotecas, mega bibliotecas do Vaticano, da Inglaterra e da França. Tá tudo para lá. Sim. Exatamente. E um autor que ele cita também, que é o C. Lewis, né, que foi autor do livro best-seller das Crônicas de Nárnia, né, ele diz o seguinte. Interessante. Exatamente. Que a mitologia, né, as lendas, elas apontam para a realidade. Ou seja, tudo que a gente conhece como forte aponta para a realidade. Entendeu? Que tudo é de fato real. Fora daqui do tecido da realidade e muitas vezes até dentro da nossa realidade mesmo, mas camuflada. Né? Exatamente. Isso mesmo. Forte. A Igreja Católica Romana, ela simplesmente usurpou de diversos livros
que falaria com mais detalhes, né, sobre esses seres, né, que simplesmente na Bíblia não tem. Mas na Bíblia tem gigantes. Mas gigantes, eles associam com gigantismo. Mas o gigantismo é diferente dos gigantes daquela época, entendeu? E aqueles que estão aprisionados. Sim. Porque gigantismo virou uma doença, né? Olha, interessante. O gigantismo virou uma doença também, mas uma doença que eles queriam fazer com que se assemelhasse aos seus filhos, entendeu? E as pessoas nunca se perguntaram isso. Por que existe gigantismo e nanismo, né? Justamente para parecer É interessante. isso, né? Quer acrescentar alguma coisa? É uma questão genética, então. É uma questão genética. Não, então, essa questão do gigantismo e do amaísmo? Não, nanismo. Então, é nanismo, né? Que se refere a anões. Isso. Nanismo. Então, aí a gente entende pelo conceito histórico, entende as escrituras pelo conceito histórico e de genética. Se a gente partir por esses dois pontos, a gente vai entender o porquê que existe isso, né? Não seria assim também um propósito por parte desses seres hibridizar múltiplas formas não humanas? Vamos colocar assim, tem o humano, tem o gigantismo, tem o nanismo, também tem aquela mistura de animais, Sim. né? Tem os outros seres. Não seria por essa finalidade? Hibridizar. De Sim, hibridizar toda a raça humana em várias raças? Se semelhar a um ser humano, metade coisa bizarra. Vamos botar assim. Né? Exato. Porque na Bíblia mesmo fala dos gigantes, né? Tem outros livros, né? Outros livros da biblioteca de Nag Hammadi que fala sobre dragões, né? Olha que coisa, olha onde a gente vai entrando, né? Vai entrando a ideia de que Yahusha, quando era pequeno, ele simplesmente estava lá no deserto do Egito, né? E aparecia esses dragões, né? E José e Maria ficaram aterrorizadas quando essas criaturas apareceram. E Yahusha lá, vamos dizer assim, um mês de idade, né? Um recém-nascido praticamente, ele, acho que era 11 meses, eu acho, eu não sei, não lembro agora. Ele simplesmente, o dragão reverenciou, né, Yahusha, porque lá no livro de Salmos diz que dá dado a ele a autoridade, todas as criaturas do abismo, todas as criaturas das profundezas. Tem essa parte aí, um apócrifo da infância dele. Olha que forte. Que quando eles estavam fugindo para o Egito, né? Esse episódio aconteceu na fuga para o Egito. E aí parece que de dentro de uma caverna, onde eles iam passar a noite, algo assim, aparece lá que saíram dragões, né? E aí nesse apócrifo ele faz referência ao Salmo, que diz que todas as criaturas do abismo se prostram diante dele. Aí apareceu essa parte, né? E eles fizeram a associação que quando esses dragões saíram dessa caverna e reverenciaram ele, saíram do caminho deles para eles poderem fugir,
Aí eles colocaram associação com esse salmo, né? Que diz que até as criaturas do abismo reverenciaram. Mas a questão aqui do livro é justamente a questão essa questão genética é porque eles querem substituir, né, a raça adâmica pela raça que eles querem criar, a raça híbrida, né? Dentro dos meios esotéricos, dentro dos meios ocultistas e desse pessoal que fala muito sobre os seres de luz que estão vindo, que ajudam a Terra, essa coisa toda, né, que a gente vê. Eles dizem que vai haver uma nova raça humana, entendeu? Que eles estão tentando criar uma raça humana mais forte, e que vai chegar um tempo em que vai se haver uma transição planetária, e os fracos, tipo assim, a grosso modo, os fracos vão passar para um outro plano de evolução, e aqui vai ser posto, eles estão criando seres que estão mais preparados para fazer com que a Terra entre no seu estado de evolução, né? Tipo assim, eles estão criando híbridos usando o DNA do ser humano, né? E que esses híbridos eles vão repovoar o mundo e vão ser o futuro da evolução da raça humana. Serão seres que vão ser diferentes, que vão ser mais evoluídos, né? E vão trazer aí, eles chamam muito de a nova raça humana. Então, ou seja, eles querem substituir a genética de Arro por aquilo que eles estão criando, né? Que são seres fabricados artificialmente, né? Como se fossem clones, né? Mas na verdade eles pegam embriões humanos e juntam com o DNA de um ser deles lá, e dentro das abduções eles inserem num ser humano que eles escolhem que tem o tipo sanguíneo que é do agrado deles, né? Que já tem alguma ligação sanguínea com aquilo que eles precisam fazer lá na sua engenharia genética. E aí nasce um ser híbrido, às vezes levam essas crianças para as naves e muitas das vezes elas são criadas como para ser um androide, muitas das vezes eles colocam aquilo. E eles querem fazer isso com o transhumanismo, eles querem fazer isso com todos os seres humanos, mas também com tudo que eles estão fazendo de artificial. E é como se nascessem vários bebês de proveta com DNA misturado, né? Eles têm as suas incubadoras lá para fazer isso. Um bebê nasce artificialmente. Tem até um filme na Netflix que é chamado de Mãe, né? De A Mãe, que mostra exatamente isso. É um filme terrível, você fica pasmo. Porque ele mostra a Terra passando por um apocalipse robótico, né? Um apocalipse cibernético, de revolta de robôs, tal, que destrui a Terra toda destruída. E aí aparece lá uma robô, um androide, dentro de que parece ser um bunker, e ela cultivando lá um feto dentro de um útero artificial lá, um feto lá, e ela... O início do filme, ela põe esse feto todo para crescer e tal, e o bebê nasce. Quando nasce uma menina. Nossa. Que ela escolhe assim num armário vários fetos assim guardados dentro de um armário. Ela pega um, escolhe e coloca lá para ser gerado na incubadora artificial. Aí a criança nasce uma menina, ela ensina tudo que a menina precisa saber. A menina cresce dentro daquele lugar fechado, sem ter contato com nenhum ser humano, né? E chamando ela de mãe, chamando aquela androide de mãe, até que ela chega uma pessoa do lado de fora, né? A androide conta para ela que o mundo passou por um processo de contaminação, olha aí, e que, né, houve uma destruição, houve tal, e aí lá fora tá contaminado, ela não pode sair.
e tal. Aí ela foi uma das sobreviventes e que ela ia ser a primeira que ia ajudar a repovoar o mundo, né? Aí que logo iam nascer os irmãos dela. E aí vem uma pessoa que essa robô não falou a verdade. Tinha sobreviventes do lado de fora, sim, que estavam resistindo, né? O mundo realmente estava tudo destruído. Mas tinha sobreviventes do lado de fora, sim, que estavam sendo perseguidos pelos robôs, né? E aí essa menina ela acaba tendo contato com uma pessoa do lado de fora. E aí quando essa menina consegue sair de lá de dentro, realmente aí você vê tudo destruído e um monte de máquina, tipo que plantando assim, ó, de forma assim geral, assim, as máquinas replantando várias plantas, várias frutas, várias verduras, assim, replantando como se estivesse reconstruindo tudo, assim, e o resto tudo destruído. Sim. Ou seja, é interessante você ver eles mostrarem que essa robô ela tinha um armário cheio de feto, né? E porque você ouve muito isso dentro das lives esotéricas, né? De nova era, essa questão de que eles falam muito da nova raça humana, né? Que as pessoas que não se adaptarem ao novo ciclo, elas vão ser colocadas para um outro mundo, né? Elas vão ser levadas para um outro planeta, onde a evolução é mais baixa, e as pessoas que vão ficar aqui e passar pelo esse processo de renovação do planeta são essas novas crianças que eles estão construindo aí, que segundo eles vão ajudar o planeta a passar para o seu estado de evolução. A nova Terra, né? E isso está sendo feito em escala industrial, irmão. Parece coisa de louco, mas está sendo feito em escala industrial. Aí um exército de híbridos geneticamente modificados para dar continuidade a essa agenda de ofensa ao Criador, né? De substituição. Eles querem realmente substituir a raça humana pelos seres que eles estão criando. Que forte isso, hein? Isso é muito forte. E essa ideologia, o Manjana e Júlio, ela já vem sendo trazida para a gente há décadas, principalmente através da ficção, dos filmes. Se a gente parar e fazer uma rápida análise aqui, o Exterminador do Futuro conta, praticamente traz essa ideologia. Elysium, Resident Evil, que mais? Vários filmes aí que traz essa ideologia desse hibridismo, dessa hibridização, né? Com a raça humana, esse hibridismo, né? Então a ficção ela pega bem, ela joga na nossa cara essa ideologia deles, né? Que a gente que é filme, filme, né? Mas é uma ideologia, né? Que confronta toda a visão do Criador, né? Em estabelecer uma raça pura, né? Uma raça humana pura, né? Que ainda é o propósito do nosso Criador, né? Então é muito forte isso, que essa associação toda aí, a gente entender isso. Isso mesmo. Fale. Esqueci. Então, irmão, eu vou falar aqui uma referência do autor, do que ele fala a respeito sobre a escritura de Enoque. Alguns estudiosos acreditam que as escrituras enoquianas são fragmentos de um livro perdido, né? Um livro perdido, o livro de Noé. Olha. Por quê? Porque Noé não é só aquilo que a gente vê na Bíblia, né? A gente está lendo lá, é tipo como se fosse um conto, né? Um conto de 3, 4, 5, 7 parágrafos. Acabou, Noé. Né? Praticamente isso. Seria mais ou menos um texto, acho de 40 linhas. Né? 40 linhas mais ou menos. A escritura enoquiana além mais, acredita-se ter sido
isso ter sido levantado outros livros perdidos que originalmente contaram a história de Gênesis, entendeu? Olha a gente voltando de novo para Gênesis, porque Gênesis é o segredo. O segredo está em Gênesis. Como o Sim. livro das Guerras de Yarro, Esse livro, nossa. que é um livro totalmente perdido, não, você não consegue encontrar de jeito nenhum. Tem Entendeu? referência dele na Bíblia, o livro das Guerras de Yarro, mas referência dele, né? Mas não sei, se você procurar, você não acha em lugar nenhum esse livro das guerras. Tem uma referência dele aqui neste livro, da Bíblia de Jerusalém, que eu vou Que coisa, hein? dar uma lida rapidinho. É no Salmo que fala de Lilith, né? Não, Isaías. Isaías, né? Que fala de Lilith. Aí vai e fala. Isaías 40. É 14, são 34. São 34, daí é 34. O julgamento de Edom, Edomitas, Que fala sobre ali descansará Lilith e ponhará ovos, certo? Olha o que o autor deste livro, desta Bíblia, fala sobre esta referência. Nele se reconheceu o livro Isaías 34. Nele se reconheceu o livro autêntico de Isaías, ou uma coletânea de profecias que se lhe atribuíam. Trata-se efetivamente dos mesmos animais brávios, mas pode-se também ver nele o livro dos decretos de Yarro, olha isso, respeitantes à sua criação. É porque o versículo fala o seguinte, quando está falando de Lilith, né? No Isaías 34, no capítulo do versículo 14 em diante. 14? Aí fala assim, os gatos selvagens, né, que não é os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros, olha aí, ó. Sátiro não é coisa de mitologia grega, mas a Bíblia está falando da existência dos sátiros. Aqui tá bodes. Olha aí. Os sátiros são meio bode e meio exato. Os filhos de Azazel. Meio bode, meio mãe. Isso. Mas para nós é lenda, né? É mitologia, mas está aqui. Os sátiros chamarão seus companheiros. Mitologia. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Ali a serpente fará o seu ninho e porá os seus ovos. Chocá-los-á e recolherá a sua sombra, a sua ninhada. Também ali se encontrarão as aves de rapina, cada um com a sua companheira. Aí ele diz a referência para buscar, ó. Buscai no livro de Yarro e lede, nenhum deles faltará, nenhum deles ficará sem seu companheiro, pois assim ordenou a sua boca, e o seu espírito ajuntou. Quando ele fala aqui, buscai no livro de Yarro, algumas traduções trazem o livro das guerras de Yarro, ou seja, isso. É um apócrifo que ficou perdido, que ficou sumido. Entendeu? E vai falar sobre toda a trajetória de Lilith. Que forte, hein? Entendeu? De como se deu bomba, né? Essa parte de Isaías aí, porque quando você lê, você não entende. É tipo assim, que Isaías é vários fragmentos de histórias, entendeu? Aí você fica tipo, uma coisa fala outra coisa fala outra, aí já pula para outra parte, a parte de Ariel, né? Ariel, aí você fica tipo, que é isso? Entendeu? E o autor do livro da Conspiração de Gênesis 6, ele fala justamente isso, que o livro de Enoque poderia ser
uma parte de um outro apócrifo que seria o livro de Noé. Poderia ter existido um livro de Noé. E o próprio Enoque também escreveu mais de 300 manuscritos, livros, que Isso, tudo perdido, que poderia trazer aí várias explicações sobre o que aconteceu, mas os livros supostamente estão perdidos. exatamente. Continuando aqui, Olha só. temos aí os livros da Guerra de Yarro, né? O livro de Jazar, que ele cita também, né? A história de Adão, né? E a história de Noé, que são outro apócrifo também, né? A história de Noé, que conta, que é um apócrifo, que ele se casou com uma acho que é Noema, acho que é isso. Que ele simplesmente copulou com ela e o demônio parece que entrou nela e aí começou a fazer a cabeça dela, entendeu, contra ele. É bem interessante esse apócrifo, né? E aí ele diz assim que alguns acreditam que Judas refere-se ao livro de Enoque, quando Judas cita a profecia de Enoque. Uns, Sim. além mais, perguntam-se, né, que insights, né, cristão devem ter tirado do Targum. A gente sabe que o Targum ele é de origem aramaica, né? E também lá tem o Gênesis, diferentíssimo do que a gente conhece. Uma tradução bem diferente da nossa Bíblia ali. E fala com todas as letras que a Eva teve um filho com Samael. Nossa! Olha que bom ver isso aí. Exatamente. E Isso é uma bomba. o Targum ou o Peixeirim, né? Que eu acho que é outra forma de dizer o Targum. Se Sim. eles foram empregados como comentários para ajudar, elucidar a Torá, né? A lei. Vamos botar a lei, né? Do outro lado, as escrituras não canônicas, né? E escrituras apócrifas, como o Apocalipse de Baruque, né? Que vai falar sobre a destruição de Jerusalém, né? O livro de Jonas, que também existe um apócrifo de Jonas também, olha que interessante. Nossa, hein? Eita! Eu tô atrás, não tem lugar nenhum que conta justamente o que aconteceu e quem eram aqueles que conversou com Jonas. Será que era o povo do mar? Será que era o povo do peixe? Dagon, É forte. o peixe por quem ele foi. Dagon. Aí tem a vida de Adão e Eva, a assunção de Isaías e a assunção de Moisés, que foi estudada aí pelos sacerdotes do templo, do segundo templo, a qual incluía o Josefus, né, que foi um historiador judeu, Flávio José. de dizerem que ele foi um historiador que estava em Jerusalém e confirmou, estava na época das guerras. Eu fico pensando, será que colocar esse protagonista ali de propósito? Vamos colocar lá e aí ele vai começar a escrever as coisas, né? Época quando estava acontecendo as guerras judaicas, chamada de Guerra de Purim, né? De Yom Kippur, né? E aí desse devem ter colocado o Valezo. José Roberto botou. Então, e com certeza, né? Ele deve ter sido um personagem fake que colocaram na história para, vamos dizer assim, mostrar
mais ênfase na história judaica? Agora, uma coisa interessante que esse livro fala é que toda essa questão do conhecimento, né, que hoje a gente vê aí como a astrologia, a numerologia, a agricultura, né, as 7 ciências. Ele fala aqui de 7 ciências que foi dada para Adão, né, e Isso. Sete e Caim, sendo que essas 7 ciências, os filhos de Lameque, eles começaram a deturpar essas ciências, e depois, com uma ajuda de fora dos sentinelas, eles começaram a transformar aquilo que foi dado para os descendentes de Adão conseguirem se desenvolver. Eles deturparam tudo e profanaram todo esse conhecimento, né? Um exemplo é a astrologia, que na verdade foi dada a astronomia, o conhecimento dos astros e das estrelas, para se contar tempo, estação, para se contar os dias como uma forma de calendário. E os filhos de Lameque, né, o Lameque de Caim, e junto com a ajuda dos sentinelas, eles começaram a transformar esse conhecimento em adoração a ídolo, né? Se declaravam o sol, a lua, as estrelas, começou a virar um culto pagão, que era para se tirar, para se calcular o tempo. Então, o autor ele diz que eles pegaram... Tá travado. Tá travando? Agora, normal agora. Mas deu uma travadinha rápida. Então, o autor diz que essas 7 ciências que foram dadas para os descendentes de Adão e de Caim, elas foram profanadas. Elas foram profanadas com idolatria, com ocultismo, com paganismo e com esoterismo, né? Que foi tudo transformado de forma a glorificar os deuses antigos, né? E com a ajuda dos sentinelas, tudo isso. A 7ª geração, né? A geração de Sete permaneceu pura até a 7ª geração. Depois disso, eles se corromperam com os néfites e veio o dilúvio. E o Enoque, filho de Caim, ele pegou todo esse conhecimento e escreveu em 2 pilares. Não é isso, amor? Isso. Escreveu em 2 pilares para ser preservado para esses conhecimentos que hoje a gente conhece como cabala, como numerologia, gematria, tudo isso que eles conheciam lá, que tinha uma outra forma de ser usado, não com todo esse paganismo que eles incluíram, né? Que eles modificaram para as próximas gerações, né? E supostamente o Egito é que foi o herdeiro desses pilares em que Enoque o mal, né? Porque são 2 Enoque, o Enoque de Sete e o Enoque de Caim, que ele, inclusive, ele faz essa distinção, né? Ele fala Enoque o mal, quando ele quer falar do Enoque de Caim. Enoque o mal transcreveu esses 2 pilares e depois um ser chamado Tote, né? Do Egito, apareceu na civilização egípcia, né? Do nada, e trouxe para eles esse conhecimento preservado do dilúvio para eles darem continuidade. Olha só. Forte, hein? Esse conhecimento preservado, mas corrompido, né? No caso, né? Corrompido. Pelos descendentes de Caim, pelos descendentes de Caim e pelos descendentes dos Néfilis. Isso, aqui dos guardiões. Assim, os filhos de Lameque expandiram as 7 ciências. As 7 ciências sagradas com a ajuda dos nefilins e dos anjos caídos, inventando músicas, né? No caso, músicas que não que a música seja, né? A música é uma coisa de arro, mas eles pegaram através da música para fazer um algo hipnótico,
Tanto é que na caverna dos tesouros, os descendentes de Sete desceram até o vale dos filhos de Caim, porque eles ouviram as músicas, as cantorias, festas, né? Imagina lá os sátiros com aquelas flautinhas hipnóticas na volta do fogo, né? As ninfas lá mostrando as carnes, mostrando, né, as partes íntimas, dançando, e eles se sentiram atraídos, né? E na caverna do tesouro até fala que dentro dos instrumentos dos filhos de Caim tinham espíritos de demônio. Mas na verdade, além de ser também uma verdade, aqui fala que eles inventando músicas, a arte de fazer coisas com ferro e a geometria. Eles receberam conhecimento adicional e ilícito reservado aos reinos dos anjos caídos, as ciências impuras, ou seja, eles pegaram aquilo que Iarco passou para eles passarem para o ser humano e transformaram em ciência impura. Forte, sim. Muito forte. Então é o que eles sofreram ali, os descendentes de Sete, diante daquilo que, através da música, os descendentes de Caim estavam tocando lá. É uma espécie de encantamento também, né? É um encanto, né? Eles ficaram encantados, né? Entre aspas, assim, a ponto de ficar hipnotizado por aquela vontade de se misturar. Os homens eram ferreiros, construtores, também eram bruxos, mas a bruxaria estava mais com as mulheres, né? As mulheres já lidavam com ervas, com feitiçarias, com sortilégio, né? E aí tinha essa divisão aí de elfos do sol, né? Os leões, os trabalhadores, os filhos de Azazel. Azazel é que ensinou a arte do ferro, né? Inclusive o Homem de Ferro é inspirado nele, né? O ferreiro. E essa questão não é só o ferro, mas também de misturar o corpo com o ferro. Já existia o transhumanismo naquela época, né? E porque eles eram uma civilização avançada, já era uma civilização avançada. Só está voltando, né? Tudo isso a acontecer, como a Ruxo falou, né? Como nos dias de Noé, que os nossos dias seria como nos dias de Noé. E olha só, muito forte. Só que de uma forma bem pior, né, irmão? Sim, verdade. E a tecnologia porque avançou o muito. desfecho, né? Sim, Sim. a tecnologia avançou muito. E na época, quando os anjos caídos estavam governando, todo mundo via eles, né? Eles eram visíveis. Agora eles se tornaram invisíveis. De fato, né? o autor De fato, hoje existe uma separação. Isso, existe uma separação. O autor diz que a linhagem de Caim reescreveu as ciências sagradas que foram passadas às linhagens de Sete, corresponde aos ensinamentos com idolatria, panteísmo e misticismo. Para com isso, dá continuidade ao novo ramo falso jogado por Enoque, o mal, e seu pai Caim. Eles reescreveram em 2 pilares todo o conhecimento deles às futuras gerações. Né? Quem recebeu isso de Tote, né? O Hermes Trismegistro, que é o mesmo deus Tote da sabedoria do Egito, foi o que passou o que estava escrito nesses 2 pilares para os egípcios, que foi a geração que deu continuidade a esses conhecimentos antigos. Nossa, forte. E aí, o que acontece? Com isso, depois do Egito, foi passado para outros e outros, né? Porque as sociedades secretas elas vão se ramificando, né? Todas elas são, a maioria descende dos mistérios egípcios e babilônicos e vão passando esse conhecimento secreto de um para os outros, e por isso eles nos dominam hoje.
por isso, porque eles conhecem essas ciências, só que as ciências impuras, né? As ciências que foram dadas por Yahweh e que eles transformaram em ciência impura para nos dominar sobre os mais fracos. Porque na época de ouro, né, na era de ouro, que eles chamam aquela época antediluviana, era isso que acontecia. Era a era em que os deuses dominavam sobre os mais fracos. Né? Os nefilins, os híbridos, né, junto com os sentinelas, eles simplesmente escravizavam os filhos de Adão, né? Tudo que eles plantavam era para eles, tudo que eles colhiam era para eles, né? Aí quando eles criaram os titãs, que foi uma supermutação, né? Foi um algo exagerado, né? Como a gente falou na outra live, nem todos eram grandes titãs, né? A maioria tinham uma estatura maior do que o normal, mas os grandes titãs foi uma coisa muito bizarra que aconteceu e que começou a sair do controle, né? A comer todo o labor que os homens plantavam, quando não tinha mais o que comer, comia os animais, aí partia para cima dos seres humanos. Já eram como bestas, né? Esses grandes titãs. E o que eles queriam era fazer super-humanos, né? Como a gente vê aí a Marvel mostrar pra gente. Mas lá naquela época, né, começou a nascer aberrações que tirou tudo do controle, tirou tudo do equilíbrio que eles queriam, né? E aí a Arro teve que intervir, porque, né, senão não ia sobrar ninguém para contar a história, né? Complicado. Nossa, forte. Você vê que essa coisa do equilíbrio, né, ela partiu do próprio Lúcifer, né? E com certeza sempre teve o dedo dele ali, né, por trás dessa mistureba aí, né? De raças, tudo. E tanto que Yahweh ele já mostra lá no começo da história que não ia dar certo essa coisa de equilibrar luz e trevas, de equilibrar, de hibridizar seres, querer misturar, né? Nunca daria certo, né? Mas eles insistem, né? Eles têm agora os últimos dias aí, nós estamos vivendo aí, para ainda eles querer trazer isso que eles sempre trouxeram, né? Essa mistura, né? Em busca de um equilíbrio que nunca vai existir, não é verdade? Tanto é que eles viviam em guerra entre eles mesmos, e até hoje eles têm guerras entre eles. Exatamente. E a conspiração gira, e a conspiração, irmão Júlio, agora aproveitando essa deixa, ela gira em torno dessa guerra de loja branca, loja negra, né? Os filhos dos deuses, entre aspas, né, os da luz, que é do próprio Lúcifer, né? Essa ramificação da luz de Lúcifer contra as trevas que Lúcifer mergulhou, esses demônios que provém. Essa guerra, eles aproveitam essa guerra e conspiram contra o Criador, dizendo que por exemplo, ali a loja branca, ela pertence ao Criador, né? Como se essas filosofias esotéricas, essa coisa de nova era, tudo eles vão jogar na conta do Criador, como que se fosse o Criador fosse o responsável por isso. Exatamente. Né? No final das contas. Tanto que no cenário da besta, quando ela fosse assentar no trono, ela vai querer passar pelo Criador. Exatamente. Isso. Então, com a questão de Gênesis, a gente tem uma referência que o autor vai dar, essa referência, foi daí que eu comecei a questionar, porque quando a gente vê a Bíblia da maneira como foi ensinada pra gente, a gente não enxerga. Mas quando a gente começa a enxergar de uma maneira como se fosse entrando na casa para olhar como é a casa, entendeu? Mas não sim do lado da janela, que a gente fica só olhando do lado da janela, sabendo o que tem. Ah, tem sofá, tem televisão, tem, entendeu? Mas você não entra nos aposentos, né? E aqui uma referenciazinha que fala sobre Gênesis 6, né? Que é Gênesis 1:6, né? Que está dizendo aqui
que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus, a gente sabe que não é Deus aqui, eles sempre trocam, entendeu? Quando eles colocam Deus, na verdade são deuses, entendeu? Então não é só um, é um monte. Olha só, sério. Deus fez as esferas seguindo sua espécie, né? Os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis de todo o solo segundo sua espécie. E Deus viu que tudo era bom. Aí diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Quando você olha isso aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está dizendo para o homem fazer a imagem e semelhança do Criador. Ele está falando para fazer a semelhança daqueles que não são seres humanos, né? Olha, interessante, hein? Eles não têm vínculo com semente humana. E aí é que você começa a entender. Aí ele diz aqui: domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras. Eles botam tão bonitinho, né? Que aí você até acha que, tipo, nossa, o Criador criou isso, que legal. E todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aí, aqui vem a parte. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Eles usam isso aqui como Adão e Eva. Mas o Gary Wayne disse que não é. Entendeu? Isso aqui são seres andrógenos que foram criados nessa época. Nesse tempo. Meu pai. Entendeu? E aí ele diz assim, ó, Deus abençoou-os e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra. Ué, todas as árvores que dão frutos, que dão sementes, será vosso alimento. Aqui está tudo liberado. Nossa, Sem restrição. verdade. Cadê a árvore do conhecimento do bem e do mal? E o autor, ele, quando ele fala do povo híbrido, ele sempre faz uma relação. Seria o povo tal ou o povo do dia 6? Né? Ele fala assim, Exatamente. O povo do dia 6, como se o ser humano do dia 6 não fosse o mesmo de Adão. E esse povo do dia 6 acompanhou Caim na sua jornada lá. Que esse povo foi aonde Caim conheceu, que hoje é conhecido como Nod. Nossa, é verdade. Entendeu? É verdade. Então, já tem essa nota também, é verdade. Aqui. Forte. E a todas as feras, e todas as aves do céu, e tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, né? Eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Não tem restrição aqui, irmão. Deus não tem tudo o que tinha feito. E era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. Aí é que vem a primeira parte que muitas pessoas ignoram e não se perguntam por que tem duas criações. Vamos dizer assim. Sim. Assim foram concluídos o céu e a terra. Ou seja, a partir desse momento, o autor ali está dizendo, ali foi concluído o céu e a terra. Né? Um ciclo.
Ali foi concluído o céu e a terra, e não tinha ainda a árvore do conhecimento, não tinha nada, não tinha proibição, ou seja, ali foi concluído o céu e a terra. E a partir do versículo em diante, o mais interessante é que lá no primeiro ele fala assim, Deus, e na segunda parte aqui eles falam o Senhor Deus. Na nossa tradução aqui, o Senhor e Yahvé. Ou seja, como se fosse Deus e o Senhor Yahvé, outro, entendeu? Entendeu? Nossa, concluídos o céu e a terra. Pancada. Aí você pergunta, que céu e terra foram concluídos? Que céu e terra? Que dimensão é essa? E aqui vem a parte mais interessante, irmão. Foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Ué, como assim? Não era só Adão que estava lá por terra, não? Olha aí, a bomba aí. A gente nem falou de Adão e Eva ainda, gente. Exatamente, olha. Outros povos antes de Adão e Eva, chamado povo do dia 6 ou... Entendeu? Pois Deus é. concluiu. Sim. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, e pois nele descansou de toda a sua obra de criação. Mas espera aí, ele descansou no sétimo dia, mas aí a criação de Adão e Eva não veio antes? Supostamente. Exatamente, né? A criação de Adão e Eva veio antes, né? Para depois ele descansar, né? Por que ele descansou antes de Adão e Eva? Não é Deus aqui. Eita. Não é o Criador. Não é mesmo. E aí, nele descansou de toda a sua obra. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. A pergunta é: que céu e que terra e que seres humanos, se é que seres humanos, foi criado? Com todo o seu exército, né? Com todo o seu exército. E forte imitação. Gary Wayne, imitação que... Gary Wayne, ele vai dar uma amplitude sobre esse assunto, porque aqui ele não vai pegar só em Gênesis, ele vai pegar em outros apócrifos também, que também fala sobre isso. Sim. E outra coisa, eu fiquei sabendo que a história do céu e da terra é um apócrifo. Durma com esse barulho. Nossa. Como é que é a história do céu e da terra? A história da terra é um apócrifo. Olha, irmão. Bomba, hein? Tem que alcançar isso aí, essas informações aí. Então, é de se questionar, entendeu? Porque simplesmente é algo que ninguém nunca se perguntou. Simplesmente leu, mas passou batido. Simplesmente aceitou. Ah, é isso e pronto. Não, não é isso e pronto. Não. E aí muita coisa, né? Senão a gente é tido como trouxa, né? Vamos botar assim. Em que Yahoo, vou botar assim, Yahoo Deus, vou botar assim. Porque é exatamente assim que está, ó, no tempo. Lá no início estava só Deus. Agora aqui está no tempo em que Yahoo Deus, né? Yahvé, né? Yahvé Deus, ou seja, como se estivesse já falando de outra criação. No tempo que Yahoo Deus fez os céus e a terra, aliás, desculpa, a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos. Peraí, mas como aqui assim? Tá dizendo que tem erva, tem árvore, tem isso. Pois é, muito estranho, né?
Com certeza, né? Quiseram confundir aqui, né? Com certeza quiseram confundir aqui. Os copistas. Realmente. Confu- Entendeu? É isso mesmo. Para confundir. Propositalmente. Isso. Aí o que é aqui? É sobre a terra e nenhuma erva dos campos, mas aqui está assim. Deus disse: Eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão todas sobre a superfície da terra. E aí? Ele diz erva. Ainda ia ter erva, né? Porque Yahweh Deus não tinha feito chover sobre a terra. Vamos dizer assim que aqui não diz que choveu sobre a terra. Ele simplesmente aconteceu. Sim. Aqui ele não diz que choveu sobre a terra semente. E aí deu suas ervas, seus campos, árvores, né? Forte. E não havia homem para cultivar Interessante. o solo. Não, havia sim. Havia os seres que foram criados no Gênesis 6. Os seres. Havia os serizinhos, né? Né? Mas aqui, já no próximo tópico, já diz que não havia homem para regar a terra, Entendeu? para cuidar, Sim. para arar a terra, né? Então, quem era aqueles lá antes? Entretanto, Os imitadores, né? Imitadores da criação, né? Exatamente. isso. Entretanto, um Imitadores. manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Entendeu? Olha aqui o que está dizendo. Um manancial subia. Ou seja, nem aqui diz que um manancial subia. Pois é. Aí existe uma teoria de que Adão e Eva foi a quinta raça Exatamente. criada sobre a Terra. Isso é uma A gente teoria vai entrar. propagada por esotéricos, muito pela Madame Blavatsky, né, pela teosofia, né, de que antes de Adão houve outras raças, né, mas essas outras raças elas são oriundas dos anjos caídos aqui na Terra, né? E porque, como eu disse na outra live, quando eles caíram aqui, eles tiveram que viver como humanos. Mas eles não eram como Adão foi criado, eles eram como raças que foram criadas fora da Terra, né? Os conhecidos como alienígenas, né? Sim. Na verdade, né, quando você vê filmes como O Senhor dos Anéis, aqueles elfos com aquelas orelhas pontudas, que é muito difundido hoje, não só no Senhor dos Anéis, mas em vários outros lugares, né, com aquelas aparências, aquelas mitologias, né, de cara de leão, cara de touro, né, com humanoides, né, várias. Boa noite, Marcos Adiarro, né? Boa noite, José. José Roberto Roberto. Jesus, boa noite. Boa noite, os irmãos. Vocês estão aí prestigiando aí, né? Então, supostamente eles foram os criadores das raças lemurianas, atlânticas, hiperbórea. E quando esses esotéricos falam de que Adão foi a quinta raça, foi porque quando Adão foi posto aqui, quando o jardim do Éden foi posto aqui, né, se é que aconteceu nessa dimensão aqui, que eu tenho também minhas dúvidas, que isso não foi aqui nessa terra aqui, né? Mas havia uma dimensão paralela aqui, chamada de terceiro céu. Sim. E que essas raças elas já estavam aqui, né? Que eram raças oriundas dos anjos caídos. Então, o autor ele faz essa associação aí. Então, quando fala e tem essa teoria aí de que Adão seria a quinta raça. E aí, quando você vai ler, você percebe que só é mencionada a criação de Adão e Eva depois, antes, lá no primeiro capítulo, fala de
um homem e mulher os criou. Em outras traduções tem macho e fêmea os criou, né? E dentro do meio esotérico eles falam muito que o homem primordial era andrógeno, né? E eu acredito que isso tem a ver mais com a raça que eles criaram aqui na Terra do que com a raça adâmica, né? Então eles têm muito tudo. É forte. Agora, não vou dizer se Adão era quinta raça ou se não era quinta raça, não vou poder afirmar. Mas a gente vai tentando fazer associações. Sim, verdade. Mas que aqui, dentro das traduções da Bíblia, eles quiseram colocar uma distinção, porque no primeiro capítulo fala Deus, no segundo capítulo o Senhor Deus, ou Yahvé Deus, como está aqui, como se realmente quisessem mostrar que foram dois diferentes, né? Sim. Talvez a ordem das criações e dos acontecimentos, aí, dos eventos das criações, ela não tão clara, né? Ainda. Exatamente. Mas que houve, sim, de fato, aí tá. As indicativas são muito fortes, né, dentro dessa associação toda aí, para a gente especular, né, e compartilhar essas possibilidades, né, de que as coisas aconteceram assim, né, dependente da ordem, elas aconteceram assim, né. Gênesis não trata só de uma criação, trata também de uma outra criação anterior e também posterior à humanidade, né? Sim, exatamente. Tanto é que lá talvez em dimensões diferentes, né? Em terras diferentes, né? Sim, terras diferentes. Existe uma teoria de que quando a gente vê o Sol, a gente não está vendo o Sol. Assim, necessariamente a gente não está vendo o Sol aqui. E que, na verdade, esse Sol é de outra terra. Que coisa, hein? Mas eu sei. Como se a gente olhasse através da nossa dimensão. Como se a gente estivesse olhando para o outro mundo, o Sol deles. É complicado o negócio. Mas... Eu estava vendo também um vídeo sobre o Sol, ele refletindo, ele estava muito estranho, parecia uma coisa... parecia 2 ou 3 imagens até do Sol. Aí ele estava falando o Sol refletindo no domo, mas não estava como se fosse um reflexo dentro, parecia um reflexo de um Sol que estava fora. Estava analisando, eu falei, nossa, que coisa estranha. Puxa, tá muito normal isso não. Às vezes que eu consegui olhar para o Sol, eu via ele preto, né? Isso também é outra coisa estranha. Quando eu conseguia olhar precisamente de algum lugar assim, eu via uma bola preta no Sol. Sim, contornando ele, né? Eu já tive essa visão também. Mas no próprio Gênesis 6 fala que havia Néfilins antes e também depois que os sentinelas no versículo 4. Tiveram aí relacionamento com as filhas dos homens. Exatamente. E aí mata, né? Aí mata a charada, né, das criações. Né? Aí mata e você... É só que, assim... Tipo, antes dos sentinelas descerem, já tinha caídos. Né? Já tinha caídos. E também depois. É porque, na verdade, Enoque está contando a história do que aconteceu antes. Entendeu? Para depois vir quando houve a queda, né? Porque primeiro foi a primeira queda. E a queda surgiu quando? Depois, bem antes, muito antes. Né? Que eles caíram aqui, fizeram cidades gloriosas, né? A mando do próprio Sammiasa e outros detalhezinhos, né? Criaram elfos, criaram fadas, coisas do tipo. O lugar da Disney. Da Disney.
A que Disney real. Criaram a Disneylândia aqui. entendeu? A real Disneyland, né? Da Isso, época, né? verdade. E aí, foi isso que aconteceu, né? Essa parte da correlação aos anjos caídos quando caíram aqui, que eles fizeram uma vida, vamos dizer assim. Aí eles pegaram o povo lá de onde Enoque estava, prostituíram eles e Chiaró esperou bastante tempo, igual a gente aqui que está vivendo aí nas guerras de, deles, né? Do joguinho que a gente está incutido, demorou muito lá naquele tempo até Yarro se enfurecer e voltar com tudo, né? E os arcanjos, né, prenderem Sammiasa e jogarem Azazel dentro de um buraco negro, vamos dizer assim. Então, Ixi. foi isso que aconteceu, né? Exatamente isso que aconteceu. Tem uma passagem que agora falando sobre esse negócio de anjos caídos, a gente leu uma parte chamada de Jeremias, que fala do norte, né? Eu acho que até o irmão lembra Uhum. dessa passagem. Jeremias? Olha, o irmão José Roberto Jesus está perguntando que dizem que o mundo começou com homens de cor preto. Vocês acreditam nisso? Dizem que também que o Criador seria preto. Vocês acreditam nisso? Olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei te dizer isso, não. Eu acredito na questão dos hebreus, né? Dos hebreus, sim. Hoje está tudo misturado. Hoje, né, tem mais clarinho, mais pretinho, tem até branco junto, porque a semente se espalhou. Agora, com a questão do homem, né, a gente acredita por causa da questão do barro, né, o barro ser vermelho, ser da cor de terra, né, mas também já ouvi umas teorias aí que essa terra que o homem foi criado não era uma terra daqui dessa dimensão, né? Era uma terra diferente, uma terra lá que era uma outra substância. Agora, eu não sei te dizer se realmente era, se o Criador é preto, se o Criador... Né? A forma como Yahushua veio, eu posso te dizer que ele pode ter vindo, sim, numa cor mais escura, mais queimadinha, né? Louro dos cabelos dos olhos azuis, isso aí ele não era, não. Agora, Não era. com relação à criação, aí é tenso a gente afirmar, né? Eu não posso dizer para você que é ou não é, né? Porque tem no aramaico lá do Targum de Jerusalém, fala que Adão foi criado do ônix, né? Que a terra que ele foi feito era do ônix. E se você for ver a pedra ônix, ela é preta. Mais preta que o barro até. Mas era um outro material. Então, Se eu não me engano, a pedra de ônix pertence à tribo de Judá. hoje, eu também, essa informação eu também não sei dizer qual é a pedra. Aqui, Deuteronômio. Tá. Deuteronômio? Cada pedra corresponde a uma tribo, né? Agora aqui, voltando no assunto do norte, que a minha esposa estava lendo, o livro de Jeramel fala sobre isso, né? E esse negócio do norte é tão assim falado, agora que está sendo falado mais, né? Que antes não era falado tanto. Aonde que é o norte? Onde que fica o norte? Mas Sim. em Jeremias tem uma referência muito interessante. Então, aqui, no livro de Jeremias conta assim: ele as espalhou como uma tenda para morar nela. Quem? O Criador.
4 ventos foram criados no mundo, a saber, os ventos do leste, sul, norte e oeste. Do canto oriental sai a luz do mundo. Do sul, o orvalho da bênção desce sobre o mundo. E do oeste emanara os estoques de neve, granizo, frio e calor e chuvas para o benefício do mundo. O canto norte do mundo que ele criou, mas não completou. Olha isso. Ele disse: quem se declara? Quem criou? Quem se declara Deus, na verdade, quem se declara Deus que termine o serviço. Porque supostamente Nossa. a gente sabe que é o centro ali, né? O Polo Norte no centro, Aham. onde tem ali muitas teorias e muitas histórias ali de povos que vêm Sim. de outros lugares, né? Exatamente. E quem se declara para ser Deus, né? Deixe que ele venha. Olha o que Yahweh fala. Deixa que ele venha. E termine o serviço, quem se declara Deus, né? Porque provavelmente eles devem ter caído ali, porque a raça hiperbórea, ela tem a sua origem ali nas regiões do Polo Norte, e depois eles migraram para a Índia com a destruição de Hiperbórea. Deixe que ele venha. Hum, E termine olha. este canto que me resta. E todos saberão que ele é um Deus, né? Eu até acredito que não é Deus aqui, é outra coisa. Nossa. Aí ele fala assim, ó, ali habitam demônios, terremotos, espíritos malignos e Shedim. Ixi. Ali saem para o mundo como é dito, ou seja, onde está escrito isso? No livro de Jeremias. Fora do norte, o mal se manifestará. Quando fala de... O norte está relacionado então ao centro, então, no caso. É o centro, né? O norte é o centro. E o sul seria as extremidades. Exatamente. Extremo, centro, extremo, né? Interior, inferior, exterior, superior, e algumas coisas assim, acima. Tem a coisa do... Você já viu aquela terra com dimensões da Terra? Acho que eu estava até conversando com o irmão Júlio outro dia, mostrando para mim, no caso, existe a região próxima do abismo, a região abissal, existe a região da subterrânea, intraterrânea, isso são camadas de dimensões. Você acredita nisso, que a Terra ela tem essa coisa, ela possivelmente pode ter essa coisa de dimensões dentro dela mesmo? Sim. Sim. Tem alguns que dizem que tem 7, né? 7 mundos paralelos à Terra. 7. Aham. Isso explica, na verdade, muita coisa, assim, até dentro do conceito das raças, né, das civilizações. Sim. Olha aqui o que ele disse, né? Gênesis 1:14. E Yahweh me disse, né? Disse para Jeremias: do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Aí a gente acha que é, sei lá, um exército, né, de, vamos dizer assim, seres humanos, né, para tentar guerrear contra Jerusalém, destruir as muralhas, né? Sim, mas não é nada disso. Exatamente. É tanto que no próprio Game of Thrones, que é o Guerra dos Tronos, conta bem certo que eles não estão lutando com nada, né? Tipo essa guerra de tronozinho, eu vou dominar o trono de ferro, eu que vou dominar os 7 reinos, é eu que vou fazer acontecer. Que na verdade o verdadeiro inimigo deles é um ser, né, chamado Rei da Noite,
que lideram uma multidão de zumbis gelados, né? Nossa. Que vem do norte para destruir eles. E aí eles têm que se juntar, porque senão eles podem não existir mais, né? Ou seja, é quase parecido com a gente aqui também. Se pensar. Essa guerrazinha entre política, esquerda e direita, tá, né? Tipo, não existe isso. Aí quando eles botar para aparecer uma ameaça maior, aí eles vão querer unir os povos, unir as nações e tal, para combater o mal em comum, né? É a loja Isso. branca e a loja, né, que vão tentar, vamos dizer assim, guerrear um contra, né? Aí vai ter um inimigo maior, que é como se Yahoo tivesse trazido, né, do norte esses seres para combater eles, entendeu? Aí eles vão ter que se unir para lutar contra eles. Sim. Entendeu? Uhum. Aí diz assim: pois eis que vou convocar todas as tribos dos reinos do norte. Quem são esses reinos que estão no norte? Seja, Já até coloquei um vídeo lá no meu canal sobre o encontro do almirante Richard Byrd com um cara lá do norte, né? Um velho conhecido do norte, um velhinho conhecido lá do norte. entendeu? Então, O velhinho de vermelho. é o Papai Noel, né? Um velhinho de vermelho que às vezes também fica verde. Fica verde, a sombra. A sombra. A sombra, já tá. Fica verde, no sol ele é vermelho. Na sombra fica verde. Vira um Bem capeta. isso. É bem isso. Pois é. Bom, é exatamente isso. Então, o norte, a ameaça do norte é real, né? E a gente vai ter sim aí uma grande, vamos dizer assim, Uma grande revelação. revelação e que as pessoas não estão preparadas para o que tá para vir por aí. Exatamente, né? Sim. E essa coisa do norte também, acho que eu acredito, tá muito relacionada, mais do que nunca, ao próprio o grande evento de Apocalipse depois do terremoto, que é quando justamente os portais norte aí do abismo se abrir, vão sair esses seres, né? No próprio livro de Caverna dos Tesouros, né? Caverna dos Tesouros que eu tenho, essa versão, ela fala de outras coisas. Ela fala do Alexandre o Grande, que Sim. muita gente fala que foi homossexual, só que isso aí foi posto pelo sistema. Yin Yang, né? O sistema colocou isso, o sistema criou um personagem totalmente fake, entendeu? Fake. Yarro ajudou Alexandre o Grande numa época em que tinha Seres, vamos dizer assim, gigantes, seres, esquisitos, na superfície. eram carnívoros, eles comiam coisa podre, rato podre, aranha. Esse apócrifo, inclusive, fala de sinocéfalos, que Alexandre, a gente estava lendo o apócrifo, que o Alexandre ele estava combatendo contra seres, aí ele falou, eram assim, assado, e no meio deles tinha sinocéfalos. Aí a gente foi pesquisar que negócio é esse de sinocéfalo. Quando a gente colocou lá, tinha um ser com cara de cachorro com armadura. Exatamente. Aí eu olhei pra cara dele, como é que é? Isso aqui não é cara de cachorro, isso aqui é um lobo, cara. Aí, tipo, aí você lembra do autor falando, todas as lendas estão falando de realidade? E Arro ajudou, Alexandre ele se humilhou diante de Arro para ajudar ele a vencer aquelas coisas. E Arro ajudou ele prendeu esses seres aí fala lá, nos portões do norte. E quando a escritura fala de portões, ela está falando de portais, né? Os portões do lugar.
prendeu ele nos portões do norte. E aí a gente também tem esse livro que a gente comprou dos Estados Unidos também, porque eu tenho que agradecer muito a Yarro, porque eu tenho essa criatura aqui que traduz em inglês. Então, Paradise. Que maravilha, hein? Cia. Esse é forte, hein? Mostra aqui o centro-norte com a árvore cortada no meio. E aí você vê que na parte de baixo aqui, no centro da terra, os demônios saindo do... Não sei se dá para ver. Os demônios saindo da parte de baixo do dá. A árvore. Dá sim. O centro, né? O centro da terra, ali no Polo Norte, onde teria que aí vários demôniozinhos saindo do abismo, embaixo da raiz da árvore. Nossa, é forte, hein? É muito forte isso. Uma bomba. Exatamente. Muito forte esse livro também. Inclusive, né, o autor Gary Wayne, ele fala que a palavra Nefilim, ela no aramaico, ela é Nefilá, que quer dizer Orion, né? Ou seja, os Nefilim Orion, né? Os anjos caídos vieram de Orion. Azazel e Shemiasa eram um só, né? Eles eram gêmeos, né? Na verdade, eles são as duas faces de Lúcifer, né? Sim. Na verdade, e eles também são associados com aquela águia de duas cabeças, também do sistema, a águia bicéfala, né? Chamada águia bicéfala. E conta a história que, segundo o autor Knight, Azazel não se arrependeu dos seus pecados, mas supostamente Samiasa sim, é o que eu não acredito, né? Porque lá no livro de Enoque diz que quem aprisionou Samiasa foi Miguel. Mas sim, não tem. Mas isso é uma lenda talmúdica, né? De que Samiasa supostamente tinha se arrependido, mas não teve coragem de enfrentar o Criador. E aí ele se pendurou na constelação de Órion de cabeça para baixo, que está associada com a carta do pendurado no tarô. Quando você pesquisar aí a carta do pendurado no tarô, ela se assemelha, ou ela está falando de Azazel e Samiasa, que estão presos na constelação de Órion, né? E o Samiasa de cabeça para baixo, mergulhado nas águas acima do domo, né? Na parte do abismo. É muito forte. Muito forte isso. Pendurado no tarô está relacionado com ele. Que supostamente ele se pendurou lá para se punir pelos pecados dele aqui na Terra, né? Mas eu não acredito que ele tenha se arrependido, não. Eu acredito que foi preso lá mesmo. Aí, como Jó tá escrito lá, né? Que você lá no livro de Jó está escrito que você pode desatar as correntes do Órion e das Pleiades, pode desatar as suas correntes, né? É uma referência. E interessante que a constelação de Órion, ela também é conhecida como a constelação do Grande Caçador, né? E está relacionado com Samiasa, que ele é o homem verde do ocultismo, da bruxaria, conhecido como Green Man, que ele é retratado como o grande caçador, o famoso encapuzado Robin Hood. Robin Hood. O que rouba dos ricos para dar aos pobres. Engraçado que se você for ver a carta do tarô pendurado, algumas cartas do tarô pendurado mostra ele com 2 sacos de dinheiro na mão, né? Com aquela referência do Robin Hood tirando o dinheiro dos ricos para dar aos pobres, né? E quando você vê lá naquele vídeo do iPad Gold, do meu bode de estimação, o 3, que mostra a segunda besta, justamente isso que ele faz. No final do vídeo, ele acaba com o sistema econômico, corta a cabeça do touro de ouro, que representa o Azazel, que é a sua contraposição, né? Aí o dinheiro
cai um monte de dinheiro, de moedas, assim. Ninguém reparou, ninguém conseguiu associar isso. Aparece um menininho pobre na rua, né? Um pretinho, um menininho pobre, e cai as moedas assim, aí ele fica impressionado com as moedas no chão. E numa outra cena aparece ele numa nave e a palavra Rude Rude. Aí muitos vídeos, olha, muitos vídeos com relação a esse vídeo do iPad Gold 3 falaram que esse Rude Rude tinha a ver com um pássaro mítico do Islã, né? Mas também tem, né? Porque ele chega através de uma ave mítica, né? Que leva ele como se fosse uma cegonha, né? Aí, sim. mas o Rude Rude também está relacionado com a palavra do Robin Hood. Robin Hood. Ou seja, é uma referência àquele que vai acabar com a economia mundial e supostamente vai trazer um tempo de prosperidade para a Terra, né? Ou seja, Forte. Tem várias associações ali, várias coisas que só quem tem o costume de ler o ocultismo é que consegue associar. Sim, é verdade. Muito forte, muito forte. Qual é o livro apócrifo que fala de Alexandre o Grande que eu perguntando? O irmão perguntando aí. É porque é tanta coisa que a gente encontra que às vezes é difícil lembrar de onde a gente leu. Aqui. É alguma coisa, acho que é o Cópita de Daniel, é um apócrifo de Daniel, irmão, se eu não me engano, não é isso? Isso. É um apócrifo relacionado com a história de Daniel, é Daniel que relata essa história. Supostamente, né, o apócrifo tá com a autoria de Daniel, é uma continuação, né, como se fosse uma outra parte do livro de Daniel que retiraram, né? Isso mesmo. Muito forte. Daniel, isso. Pessoal. É Falando do Cópita? tesouro também. Como é que é? É o Cópita de Daniel? Como é o nome? Evangelho Cópita de Daniel. Evangelho Cópita de Daniel. Ou Caverna dos Tesouros também, né? Só que a Caverna dos Tesouros em inglês, que é o verdadeiro mesmo, que vai falar sobre essa outra história que não foi contada. Né? É isso aí. Irmão. Andei falar inglês. Isso. Vamos. Irmão, chique, hein? Vamos para a nossa considerações finais. Claro, o livro do Gary Wayne aborda muita coisa. A gente precisa sentar para fazer aí um resumo de um capítulo, porque livros são quase 1000 páginas. Isso, aí a gente vai ver se a gente consegue focar. Fala só para ele os assuntos que o livro fala, só para o pessoal ter uma ideia. Ah, tá. Né, os capítulos para encerrar, aí. Para encerrar. O pessoal saber pelo menos os tipos de assunto que ele fala no índice, né? Isso. Primeira sessão, ele vai falar sobre a época antediluviana, né? A era dos grandes heróis. Ou seja, os heróis do Antigo, as filhas de Caim, os filhos de Deus, né? Os gigantes da antiguidade, o cisma, né? Da franco-maçonaria antediluviana, Enoque e Hermes, Enoque o Mal, as linhagens reais, a maçonaria antediluviana e as 7 ciências sagradas, o misticismo enoquiano, o grande dilúvio, Azazel, o líder dos vigilantes, né? Há quem diga que Azazel e Samiasão, eles eram gêmeos, né?
Eles eram juntos, eles estavam colados e aí um saiu, partiu do outro, né? Enfim. Quando a Fênix morreu, né, um outro apócrifo também que a gente tem, chamado Masatkun, que conta a história de Nahash, né? E aí ele fala que a Fênix era um animal só, Enoque dizendo, né, que no final dos tempos, Leviatã e Berremote estavam agitando a terra nos fins dos tempos. E aí, de um momento, um outro animal surgiu, apareceu como se tivesse acordado de um sono, né? Ele descreve como se fosse um dragão. E aí ele cessa a guerra entre Leviatã e Berremote e faz com que os dois se unam. E aí o dragão tem de volta as suas duas cabeças. Aí ele diz, a Fênix, não, Leviatã e Berremote era um animal só. A Fênix morreu e das suas cinzas surgiram esses dois, Leviatã e Berremote. É isso mesmo. Então, a vingança de... Aí vem a seção 2. A Era Dourada, o testemunho global para outra raça. As cabeças negras, Isis, Ista, Gaia e Nixag, né? O grande mito do dilúvio, aliás, o grande mito mundial, na verdade, Atlantis, Zep-Tep a primeira vez, ecos do Atlantis, Suméria e Mu, os 7 sábios da Atlântida, a epopeia de Gilgamesh, Deucalion, Manu e Sete. Seção 3. Dos descendentes de Anak, as linhagens e as alianças, né? Os Refaíns e os Amoritas, Sodoma e Gomorra, os Amalequitas, Jetro e Caleb, Nimrod, o povo da planície, a Torre de Babel, grande... Ou seja, ele faz uma varredura de todos esses povos que foram inimigos dos hebreus, rastreando a origem deles Nefilim. Esse aqui é o mais interessante. A grande Irmandade Branca, Forte. forjando a nação do destino, as guerras de Nefilim, né? A aliança sagrada, Jericó, a maldição dos Amalequitas, rei Saul e rei Davi, Davi e Golias e os Avins, né? Os Avins. Seção 4. Geração términa. O tempo do problema de Jacó. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. O homem novo, a nova era de Aquários, o sinal de Noé, a geração sem Deus, a cidade babilônica, reflexos de dentro do terceiro reino, o falso profeta, o discípulo da luz, fenômeno alien, a mãe de todas as sociedades, de todas as confrarias, né? A mãe de todos os feitiços, na verdade, espírito do anticristo, a besta, o novo Nimrod, olha, vai ter um novo Nimrod. Ou seja, ele vem rastreando tudo isso de lá para cá. No final do livro ele vai chegar nessas partes aí, ó. A tragédia... Vai chegar o falso profeta e o anticristo. Exatamente. A tragédia da ruptura, Adonai. Seção 5. Rex e Deus. Linhagem do Graal, né? A Irmandade do Graal.
A Igreja de Jerusalém, Sexo, Mentiras e Contos de Fadas, Olha. Os Cavaleiros Templários, o Priorado de Sião, os Sinclários, São Bernardo e o Monge Benedito, Sem comentários. a Faculdade Invisível, as Lendas do Graal, né? José de Arimateia, Escota e Temar, os Reis de Camelot, os Merovingios, Camelot. O Rei Arthur tem a ver com Maitreya, tá? Só pra falar. Opa! a Casa de Sturt, Oi. Guardiões do Anticristo. E aí vem a seção 6, Encontro com Destino. Anatomia de uma conspiração global. Novus Ordo Seclorum, que todo mundo sabe o que significa isso. Dentro da maçonaria, o 13º grau. Rothschild e Rockefeller. O eixo de Morgana, acho que é isso. Sociedades secretas e a nova era de Atlante. Os Illuminati. O gnosticismo global. Os 100 pontos da luz. Os Rosacrucianos. A nova era do milênio. E aí vem a seção 7. Então, né? Senão A são casa... só de índice, olha o tanto de assunto. Se fosse... Meu pai. Vai acabar? Vai longe. A seção 6, né? 7, na verdade. A Casa do Dragão. Nossa. Né? Como é? As linhagens de gigantes pré-históricos. Reinos de Fada. Ordo Draconis, que significa a Ordem dos Dragões. Serpentes e Dragões. Leviatã. O culto do búfalo de Melquisedeque. Eita. Essa é nova pra mim. Do touro, na verdade, do touro, desculpa. Os essênios, Moisés, Akenaton e a dinastia Armaná. José, Abraão, Esaú e Ismael. Os reis de Nimrod e Cã e Jafé. A bebida de sangue dos reis de Kish, né? Kish. A corte do dragão antediluviano. Olha isso, a corte dragão. O que esse cara vai falar sobre isso? Adão e Caim e Lilith, né? E vem a última sessão, o gene de Isis. Nossa. A linhagem das fadas. A linhagem das fadas, tá? O caldeirão graal das fadas. Anin e Atlantes. Os senhores fada, vamos botar assim, de Tuatá Danaan. Tuatá Danaan tem a ver com a tribo de Dan, tá? A tribo apóstata de Dan que se misturou com... De Caim. Não, de Caim. De Caim, exatamente. A casa real dos sitianos, o testemunho antediluviano e o Quem de
diz, né? E aí, por fim, acaba o índice. Vai, bastante coisa. Se a gente fosse fazer um capítulo por vídeo, acho que a gente ia ficar um ano inteiro falando desse livro, né? A gente tem que continuar pegando as partes mais interessantes para fazer um resumo, para poder trazer alguma coisa, sabe? Porque é assunto, mano, é assunto, é coisa. Mas ele vem rastreando desde lá da rebelião dos anjos, das terras de Hiperbórea, Lemúria, Atlante, até chegar na linhagem do Anticristo. Toda uma história. Forte. Toda uma história. Isso aí. Muito forte. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Fica gravada, né? E amanhã vamos ter que trabalhar e, né? Temos que continuar vivendo nessa roda do Ouroboros, infelizmente. Exatamente. Enquanto Yahushua permitir. Então, irmão, dê sua última consideração final, aí a gente encerra, beleza? Isso aí. Boa noite a todos, né? Paz de Yahushua a todos. Muitas informações importantes aí, né? Impactantes. E a gente vai continuar, né, irmão? Ainda vamos ver se a gente consegue até antes de quarta, né? A gente trazer um resuminho a mais aí, seja 1 hora e meia, 2 horas, não tem problema, para ficar justamente informações arquivadas aí no canal da irmã Janaína, no meu canal também, vamos arquivar e compartilhar com as pessoas que tiverem a fim de vai lá dar uma olhada, depois pausa num tempo, depois vai lá, olha de novo e vai pegando os livros, as referências, e vão pesquisando também, né? E é para todos, né? Compartilhar é o nosso foco, é o nosso propósito aí, né? Então é isso aí. Boa noite a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, Yahushua. E que até a próxima. Até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Até, irmão. Até a próxima. Boa noite a todos os irmãos. É verdade, João Roberto. Verdade. Pelo menos a gente ainda tem trabalho. Verdade. Muita gente aí não tá penando, né? Verdade. Uma boa noite a todos. E até a próxima live. Até a próxima live.